Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o James Franco e aqui apresentamos o podcast MAR, o lugar onde o jovem advogado e a jovem advogada descobrem os segredos do sucesso profissional. O método MAR, então, é um método mentoria advocacia revolucionária. São 5 pilares que sustentam toda a carreira jurídica do jovem advogado e da jovem advogada. Conhecimento e mercado jurídico, mindset jurídico e financeiro e soft skills. Aqui neste vídeo, eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque o fato é o seguinte: quando você foca naquilo que você tem controle, o sucesso vem no longo prazo. Liberdade financeira e reconhecimento social. Eu sou o James Franco, como eu falei no começo, e vamos tratar hoje do seguinte tema: só sobrou a advocacia. E agora? Bom, quando a gente trabalha a questão da formação do jovem advogado, da jovem advogada, nós devemos pensar o seguinte: quais são os mitos que percorreram a carreira jurídica na formação do bacharel em Direito até ele se formar advocacia? Eu tenho escrito aqui mitos e crenças, oportunidades e atalhos. Então, faça a seguinte reflexão. Quando nós não conhecemos com profundidade alguma coisa, nós sabemos de ouvir falar. Então, o que é que você soube de ouvir falar sobre a profissão? Isso vai determinar muito o tipo de crença que você adquiriu sobre a profissão. Eu, por exemplo, quando eu era pequeno, antes de entrar para a faculdade, quando eu entrei para a universidade no curso de Direito, eu ouvia muito de uma dada pessoa algo muito prejudicial, algo que, de alguma maneira, fixou no meu cerebelo, né, no meu conhecimento, no meu interior, e criou em mim uma crença. Né? A gente fala muito de mindset, crença positiva, crença negativa, e parece que seria uma coisa apenas para autoajuda, né, de ficar apenas no nível ali de uma literatura que vai te ajudar. É muito interessante. Eu fiz teologia, eu cursei, né, uma graduação, 4 anos de teologia, e a gente discutiu bastante a literatura de autoajuda versus a literatura bíblica. E até naquele dado momento, eu sempre gostei de livros, de revistas, né? Eu lembro muito daquela revista Você S.A., que trabalhava muito esse perfil de você ser um empreendedor, de você ter uma proatividade. Quando eu fui estudar mestrado, eu estudei com os marxistas e eu comecei a perceber que a linguagem marxista traz uma linguagem muito crítica do ponto de vista de que se eu sou proativo, se eu tenho ali dinâmicas de solução de conflito, se eu não percebo a análise mais panorâmica das coisas, eu me torno facilmente uma obra de manobra, né? Alguém ali que está sendo manipulado, e via de regra eles dizem que a gente é manipulado pelo grande capital, pelo grande empregador, e aí cria aquele embate, né? Toda aquela maneira assim, muito conflituosa. Estudando um pouco mais, né, eu sempre, quando eu falo estudando um pouco mais, eu me remonto até a minha formação de base. Eu sempre fui adepto a literaturas de autoajuda, literaturas que trabalham o seu entusiasmo, que trabalha o seu desejo, que trabalha, né, a sua performance, que te dá um gás. Eu venho do esporte, eu na juventude eu fiz esporte, atletismo, fiz outros esportes, futebol, basquete, etc., na área escolar, no âmbito escolar, mas eu me tornei um atleta e eu acreditava no esporte, eu fazia o esporte com afinco, com desenvoltura, com ânimo, com gana, com garra, desejando me tornar um campeão, desejando me tornar alguém de excelência, melhorar a minha performance. Quando eu fui fazer direito,
né? Eu também acreditava na profissão, na carreira. Eu fui fazer teologia, eu fui fazer serviço social, eu fiz outras graduações, pós-graduação, mestrado, e eu sempre tive uma crença, algo muito positivo, né? Quando eu penso sobre isso, eu penso na minha infância, né? Eu tive uma crença, eu adquiria algo positivo de que vai dar certo, né? Por pior que, né, que fosse as circunstâncias, a gente vem de uma família mais humilde, né? Pai e mãe assalariado, enfim, que lutava ali com muita dificuldade. Mas, de alguma maneira, eu recebi algo muito positivo. Então, eu, sem ter circunstâncias, sem ter a realidade posta presente de uma forma assim materializada, eu sonhava, eu acreditava, né? Eu criava, do ponto de vista lúdico, né? um fim desejado, algo positivo. E quando eu leio, né, alguma literatura de autoajuda, que fala ali de você melhorar a sua performance, de você sanar um gap, aprender algo novo, né? Isso parece que queima o meu coração, né? Eu fui muito em congressos missionários, a gente trabalhava muito do ponto de vista, né, do resultado, da crença, do acreditar, do ir, do construir, mesmo sem ter todas as circunstâncias. Isso fez de mim, então, alguém muito positivo, alguém que acreditava. Então, por pior que seja o cenário, por mais angustioso, e se eu for fazer aqui uma retrospectiva pessoal, uma retrospectiva de família, né, de lugar de fala, eu teria fácil 10, 20, 30, 40, uns 100 números de motivos que embasa ou, né, uma visão negativa de mundo, né? Eu aprendi, né, naquela dinâmica do copo com água, metade, né, você coloca metade de água no copo, e para uns o copo está meio cheio, para outros está meio vazio, e aí isso já cria um cenário, né, de lugar de fala numa perspectiva ou positiva ou negativa. Então veja, quando eu falo sobre isso, eu tenho uma positividade que talvez é algo que eu teria que buscar mesmo, e essa palestra, esse podcast, até me faz refletir sobre isso, de onde é que vem a minha positividade, né? De onde é que eu tenho essa crença positiva, por pior o dia anterior, por mais dificultoso que tenha sido, por pior que foi, né, o cenário que eu me encontre, mas eu consigo de alguma maneira criar uma estabilidade emocional e criar desse ambiente algo extremamente positivo, ainda do ponto de vista do pensamento. E que aí eu procuro fazer algumas ações para mudar aquela realidade negativa, né, ou a adversidade momentânea em que eu me encontro. Então eu teria que mapear para ver de onde é que vem esse meu tipo de pensamento positivo. Mas a aula não é sobre isso, a nossa conversa não é sobre isso, propriamente. Mas o grande tema nosso é: só sobrou a advocacia, e agora? Nesta formação, então, deste estudante de direito, deste jovem advogado, eu passei a pensar o seguinte: muitos se tornam advogados por falta de opção. Porque sobrou a advocacia. Porque se eu tivesse conseguido um emprego público, ou passado num concurso, ou um emprego numa fábrica, ou outro tipo de atividade, será que eu teria ingressado, né, no mercado de trabalho como um profissional autônomo? Às vezes não, às vezes sim. Então vejam, independente do motivo que te fez desejar se tornar um advogado, uma advogada, né, ter o escritório, ser dono do seu próprio negócio, né, muitos seguem o caminho, por exemplo, de uma segunda, terceira profissão, outros seguem o caminho vindo de uma graduação direto, né, outros não conseguem um acesso profissional e o que acaba sobrando é: o cara estudou, fez direito, passou na OAB, e agora? Qual o próximo passo? Vamos advogar, vamos pegar o primeiro processo, segundo processo, terceiro processo. Então vejam, o caminho ele é múltiplo. Alguns se tornam advogados,
Alguns se tornam advogados e vão advogar, outros ainda ficam na empresa, no emprego anterior, não conseguem fazer a transição, outros iniciam por part-timer, né, tem uma profissão, ou é uma professora, ou é uma diretora de escola, ou trabalha numa fábrica, né, ou tem um horário mais flexível e aí consegue conjugar com a advocacia. Então são vários os motivos que levam alguém a se tornar um advogado. Então eu aprendi lá nas ciências sociais que são as múltiplas determinações. Então não é simplesmente um grande motivo ou um motivo determinante, mas na verdade é um conjunto de fatores que vão fazendo com que a coisa vá clareando na mente do jovem advogado. Então, quando eu escrevo assim, né, quando eu digo assim, só sobrou a advocacia e agora, a gente deve pensar o seguinte, às vezes o seu grande motivo é esse, sobrou a advocacia, sobrou no sentido de que não é o pior. Na verdade, por quê? Porque as portas, elas estão mais ou menos fechadas a depender do momento histórico, né, social e político, né, da sua região. Então, se você tem um lugar onde tem mais emprego X, Y ou Z, e você consegue esse lugar, né, de emprego, você vai entrar, vai trabalhar. Né? Agora, quando há uma parcela considerável de desemprego, há um achatamento das vagas em fábricas, né, há uma massificação, né, dos grandes cursos, medicina, engenharias, administração e direito e pedagogia e alguns outros cursos medianos, né, você vai estudar e quer se colocar no mercado de trabalho. Então, um dos grandes motivos só sobrou a advocacia. E agora, né? Então, se você é esse que só sobrou a advocacia para você, você fez direito, passou no exame da OAB, está com a sua OAB na mão, deseja ter estabilidade financeira, deseja ter reconhecimento social, parabéns, você, independente do motivo que te fez chegar até aqui, você vai ter sucesso, você vai ter êxito, creia nisso. É claro que um dos primeiros obstáculos, né, eu até escrevi aqui como ponto número 1, é a miopia, é a maneira de enxergar as coisas. Então, o jovem profissional, ele não enxerga com clareza, né, os detalhes. Ele está em momentos de aproximação com a profissão. Né? Eu me recordo, no dia de ontem, saiu uma sentença procedente de dano moral, o valor até pequeno, né? Deu um dano material com um dano moral, e toda vez que sai uma sentença, né, toda vez que eu atendo um cliente, eu não cobro nenhum real, né, muitas vezes, dependendo do tipo de ação, é a de êxito, né, no final do processo, a depender do êxito profissional. E toda vez que eu faço isso, em via de regra sai uma sentença, gera ali valores, honorários, etc. Né? Eu agradeço a Deus por ter trazido uma solução para o problema daquele cliente, agradeço a Deus por trazer para casa honorários advocatícios, e eu penso, quão bênção, né? Quão bênção é esta profissão. Então, o profissional, né, dependendo do lugar que ele vem, né, o jovem advogado, a jovem advogada, ele não consegue ainda visualizar esse caminho dos honorários, né, o caminho do trabalho. Né? Eu sempre digo que há um caminho do trabalho, que é uma catraca, e há uma catraca do caminho dos honorários. Só esse tema daria uma live inteira, né? O caminho do trabalho, como é que você vai plantando, vai colhendo hoje, já vai cobrando alguns tipos de processos, outros você vai semeando, vai plantando, porque eles vão saindo no médio e no longo prazo. Né? E aí, quando você pulverizou a semente, quando você construir uma grande floresta, essas florestas, né, essas árvores vão começar a frutificar, umas vão dar frutos mais rápido, a depender do tipo de árvore, outras vão dar frutos mais demorados, a depender do tipo de árvore, e isso é um segredo, né, um segredo prático, um segredo motivacional, para que você, jovem advogado e jovem advogada, acredite. Né? Na nossa mentoria, o primeiro ponto de partida é acreditar. Via de regra, né, muitos profissionais estudam direito sem muito saber o que é, sem muito acreditar, sem muito compreender, né, aquelas aulas
né, tão espraiadas de conhecimento teórico, né, com baixo conhecimento prático, né? Por que é que eu tenho que saber tantos detalhes? Por que é que eu tenho que conhecer tanta coisa? Por que é que se estuda tanto, né, se o que eu quero é aprender algo que faça sentido rápido na minha vida? É um curso longo. É uma formação continuada, exige-se, né, do profissional uma formação continuada. A gente diz que equivale-se a uma grande medicina, porque o universo do direito, ele é verdadeiramente, né, a palavra universo, é grande. Né, as áreas são múltiplas, hoje as áreas coligadas, né, você junta direito com medicina, aí vira direito médico, né, direito trabalhista previdenciário, né, direito do agronegócio. Então veja, a gente está falando de uma transformação social milenar que se refinou, né, de século em século e atingiu um ápice, né, a ponto de ter os mundos paralelos. Né? Temos o famoso mundo digital, que é o mundo paralelo, com regras próprias, com leis próprias, com mecanismos próprios. Então, tudo isso faz com que a gente se torne realmente um profissional diferenciado. O mercado pede uma formação rápida, feroz, uma formação que vai do generalista ao especialista, a depender da área que você milita, sob pena de você não conseguir trazer soluções para determinado cliente. Então, se o cliente te apresenta hoje um tipo de página de Instagram, de Facebook ou de YouTube clonado, qual é o caminho? O que pedir? Como pedir e onde pedir? Então veja, o direito trouxe verdadeiros desafios para o profissional contemporâneo. Então nós temos que estar atento a tudo isso e realmente buscar, né, avançar, né, no conhecimento, né, e na instrumentalização de como lidar com tudo isso. Então, né, eu falei aqui, né, dessa grande miopia, falei um pouquinho do que leva, né, a desejar se tornar um advogado e advogada. Vários são os motivos. Né? Um outro tópico que eu escrevi assim, né, dentro desse tema maior, só me sobrou a advocacia e agora o que eu faço? Se o meu desejo era me tornar um juiz, se o meu desejo era me tornar um promotor, se o meu desejo era... Né, eu me lembro de um colega que ele disse assim, quando ele era pequeno ele queria ser milionário. Aí ele foi crescendo, ele queria ser muito rico. Aí ele atingiu 12, 13 anos, ele começou a entender a dificuldade da vida, ele começou a desejar ser rico. Aí ele foi para 17, 18, ele queria ter, né, uma tranquilidade financeira. Aí quando ele foi para a fase adulta mesmo, ele falou, quer saber de uma coisa? Se eu tiver um bom salário, já é muito. E aí muitas vezes o camarada se contenta até com qualquer salário, e não com um bom salário, mas com qualquer salário. Então, na verdade... Né, talvez o seu caminho tenha sido esse, você entra com aquela euforia, né? Eu me lembro de uma colega que estudou comigo e o desejo dela era ser juíza, ela queria porque queria ser juíza. Conheço duas pessoas assim, uma filha de uma professora que eu tive no colégio e uma colega mesmo de banco escolar. Nenhuma das duas se tornou juízas, nenhuma das duas tentaram e não se tornaram juízas. Então eu fico pensando quão frustrante deve ser quando você coloca um alvo, uma meta, né, um desejo muito grande, muito alto, e que de repente você não tem mentoria, você não tem com quem compartilhar a sua dor, seu sofrimento. Né, o que é que isso deve causar nessa pessoa, né, Por isso que um dos eixos, né, da nossa mentoria é o soft skills. Né? Ontem mesmo eu participava de um treinamento onde a palestrante dizia, né, sobre o desenvolvimento de competências internas para eu lidar com as várias adversidades da vida por completo. Então, adversidades na família, adversidades no trabalho, adversidades pessoais, adversidades financeiras. Então, como é que eu me fortaleço para o enfrentamento de posições e situações difíceis? Aquilo me chamou muito atenção, muito atenção. Por isso que um dos eixos, né, você sabe, né, é o nosso slogan, né? Nós temos, né, 5 eixos, né, na nossa mentoria, um deles é soft skills. Como desenvolver conteúdo interno para nos ajudar a enfrentar as mazelas pessoais, as mazelas do trabalho, as mazelas da vida, as mazelas desse mercado tão competitivo. Okay? Nós compreendemos ser fundamental fazermos isso, ok? Fundamental.
Bom, um curso clássico e tradicional. Você fez direito, se tornou um profissional, você não está num curso rápido, você não vem de um cursinho, você não vem de um curso simplesmente instrumental. Não. Nós estamos lidando com um curso próprio de formação de povo. Né? Nós temos aproximadamente quase 200 anos, faltando aí 3, 4 anos para bater 200 anos da introdução dos estudos jurídicos no Brasil. Então, quando um povo, né, um Estado se constitui, né, uma nação chamada Brasil, ela vai precisar basicamente, né, de um curso de medicina e de um curso de direito. Para quê? Para dar conta de todo um aparato de formação de municípios, de estados, né, de união. Então, não se para de formar bacharéis em direito porque o mercado, né, e o âmbito administrativo, geopolítico, vai acabar assimilando todo esse contingente, né, de profissionais e ele vai conseguir um lugar ao sol. Independente, né, de onde ele vai conseguir isso, mas ele vai, né, o mercado vai acabar assimilando ele, ainda que ele seja um professor melhor por ter feito direito ou um outro tipo de função por ter feito direito. Isso faz com que a gente tenha na nossa mentoria um grande mapa, né, para a gente mostrar para o jovem advogado quais são os caminhos possíveis do desenvolvimento de carreira. Eu comecei assim, né, como esse título, né, só sobrou a advocacia, e agora? Eu achava que o caminho profissional do advogado era único. Era sou advogado, vou trabalhar, vou tentar ter clientes, vou tentar fazer com que haja um boca a boca, onde um cliente vai falar para o outro cliente, que vai me indicar, vou prestar um bom serviço e vou subir na carreira, vou ter uma grande carteira de clientes e assim, pronto, está feita o meu desenvolvimento de carreira. Lê do engano. Só hoje, passados mais de 2 décadas, indo para a 3ª década, vou fechar daqui 2 ou 3 anos, 3 décadas desde que eu cursei, né, desde que eu sentei pela primeira vez num curso de direito. E hoje eu consigo perceber a grandeza da área em que nós estamos. Como é que forma um profissional? Quais são os requisitos? O que o mercado requer? Né? O que há de tecnologia envolvida? Qual é a base? Quais são as regras do MEC para poder autorizar, registrar, reconhecer? Então, há toda uma expertise. Eu digo que eu sou assim presenteado por Deus, né? Porque eu consegui fazer toda essa síntese e compreender toda essa grandeza, né? Então eu falo de e para, né? Eu falo de estando internamente na formação de jovens advogados, estando internamente no ambiente jurídico, na profissão e conhecendo o âmbito, né, comercial, o âmbito judicial, né, de uma forma holística, de dentro e de fora. É claro que eu não tenho todos os pontos, nunca fui juiz, nunca fui promotor, nunca fui defensor, então há alguns lugares de fala que eu vou falar na minha ótica, na minha perspectiva, e não na ótica, né, do profissional específico. Mas essa expertise faz com que o jovem advogado perceba, né, eu estou mentorando uma colega, que ela está em vias, né, está prestando o exame da OAB, enfim, e ela, nitidamente, olhando o discurso da colega, a gente percebe onde a gente consegue ajudar. A gente, é algo assim que eu estou descobrindo a cada mentoria, a cada grupo novo, como direcionar, como receber a nova demanda, né? Eu compreendi as demandas de colegas que queriam reconhecimento social, né, familiar e estabilidade financeira. De repente começa a chegar uma demanda de que eu vim de uma periferia, de que eu vim de um lugar paupérrimo, de que eu quero mostrar para as pessoas que é possível, mostrar para a família que é possível. Então são vários os motivos que determinam, né, o desejo, né, pela área jurídica, né, seja pelo concurso público ou, no nosso caso específico, pela advocacia. Então, para mim tem sido um grande prazer falar sobre isso. Cada dia que passa eu venho me desenvolvendo mais, eu venho refletindo mais
venho me deparando com maiores obstáculos, né, e reflexões, e tenho me transformado, então, em alguém que tem gostado muito, né, desse novo momento profissional. Bom, falamos então um pouquinho da história, né, do Brasil, que precisa de formar, né, profissionais da área da saúde e profissionais da área jurídica. Por isso são os dois cursos basicamente primários, né, que chegam no Brasil, que a coroa portuguesa, né, autoriza a criação, são as escolas de medicina e as escolas de direito, né, de direito. Bom, regra 70-30. A regra 70-30 é o seguinte: o mercado assimila você de alguma maneira. Então, 70% das pessoas trabalham em áreas que não estudaram de forma específica, né? Ontem mesmo eu conversando com uma colega, eu dizia que eu conheci um arquiteto que estava trabalhando numa empresa papeleira, né, de celulose, e que, de alguma maneira, toda a expertise desse colega na arquitetura fazia com que ele compreendesse toda uma dinâmica de máquinas. E ele já vinha de empresas nessa área, então ele, né, foi utilizado na fábrica, né, com o conhecimento técnico operativo e de formação de arquitetura mais ligado ao meio fabril. Então vejam, o mercado, a lógica do mercado é assimilar você. Então, a depender do momento e da época, né, aquele espírito de época, né, aquela realidade de época comercial, financeira, sociopolítica, etc., o seu aparato tecnológico vai coincidir, ou melhor dizendo, não tecnológico, mas o seu aparato de formação vai coincidir com a necessidade do mercado e vão acabar acontecendo um cruzamento. E aí você vai se dobrar, por quê? Porque nós precisamos de renda, nós precisamos de trabalho. Então, mesmo que eu não seja tão apaixonado por aquela área, eu vou me dobrar, eu vou prestar o serviço, porque eu preciso de renda, eu preciso pagar os meus boletos. Então, essa é a regra 70-30. Somente 30 pessoas trabalham na área de desejo, de coração e de estudo. Okay? 70% acaba sendo assimilado pela dinâmica do mercado, pela mão invisível do mercado, que é muito maior, muito mais forte do que todos nós. Saindo do coletivo para o individual. Essa regra é o seguinte: quando você menos espera, você está sozinho no campo de batalha. Você se torna um advogado e uma advogada e se pergunta: e agora? O que eu faço? Então é uma pergunta, é uma dor que permeia o ideário, o coração e a mente do jovem advogado. Então, sinta-se em casa, seja bem-vindo. É uma angústia que a gente vai ter que dar uma solução. Ok? E aí você vai ter que ter energia alta, você vai ter que ter disposição, você vai ter que ter enfrentamento da situação para você vencer e ter clientes, ter renda, ser aquela solução para as necessidades que te cercam. Ok? Aí, aqui a gente já separa os jovens dos adultos, porque, via de regra, determinada classe de pessoas querem emprego, querem salário, querem dia 5, dia do pagamento. Mas o profissional autônomo, ele segue um outro caminho. O caminho do profissional autônomo, só quem bebe dessa fonte sabe como a água é boa. Sabe como a água é cristalina, como vale muito a pena. Eu não vou dizer vale mais a pena, não, vale muito a pena ser um profissional autônomo no médio e no longo prazo. Agora, muitos morrem ainda na incubadora. Muitos não conseguem passar aquele momento inicial de mais dificuldade, de ter os seus clientes, de ter a sua renda inicial. E aí acabam se dobrando de vez mesmo. Aí entra a regra anterior, que é a regra 70-30. Percebe? Bom, nosso próximo tópico aqui agora é você e mais ninguém. Então, como é que você se olha no espelho? Será que você vai para o enfrentamento mesmo? Vai se estabelecer, né? Tem uma máxima no mundo contemporâneo, comercial, no capitalismo, os bons se estabelecem. E os maus, os fracos, são engolidos. Quem é que você é como um jovem advogado e uma jovem advogada? É bom o suficiente para o enfrentamento das demandas contemporâneas?
ou ainda é menino, ainda é menina, né? Ainda não está maduro o suficiente. É pessoal. Por isso que eu escrevi. Agora é você e mais ninguém. É você que vai enfrentar o desafio judicial, é você que vai enfrentar o desafio da reunião, é você que vai enfrentar o desafio da busca da solução do problema. É você. É como o dentista que senta ali e o cliente abre a boca, agora é ele com ele. É como o jogador de futebol que agora vai ter que jogar o jogo, vai ter que bater o pênalti. É ele com ele. É como o médico que vai se debruçar perante o paciente e vai ter que fazer a cirurgia. Ali não dá para pedir ajuda. Ali não temos os universitários. Percebe que, às vezes, a depender da nossa característica e da nossa limitação e fraqueza, eu quero um emprego. A depender do emprego, emprego de baixo e médio escalão. Porque se for de médio para cima, eu vou ter que ter um conteúdo interior formativo, de ação, de proatividade alto. Senão eu não vou dar conta. A professora Bernadette, né, dizia o seguinte, né, no mestrado na PUC, tivemos um seminário sobre formação, né, no curso superior, e ela dizia que muitas formações de muitos profissionais, de muitos cursos, em 30 dias no cargo, o camarada percebia que ele não estava preparado. Percebe por que, então, eu trago esses 5 eixos, né, na nossa mentoria? Conhecimento jurídico, aumentar o seu conhecimento jurídico, mercado jurídico, compreender o mercado jurídico e como lidar com ele. Mindset jurídico para transformar nossa mente de um cidadão para um cidadão jurídico, para um profissional técnico jurídico, mindset financeiro, para saber lidar com dinheiro. E os soft skills, para adquirir as habilidades internas necessárias para lidar com toda a minha fraqueza e desenvolvimento para eu me tornar alguém mais forte, com os problemas emocionais e pessoais e de família, e também como lidar com um grupo de pessoas, em corporações, em ambientes diversos, porque nós vivemos em sociedade. Temos que ter, então, essa expertise. Percebe que lá na universidade você trabalhou só um dos eixos, basicamente, que é conhecimento jurídico. 4.000 a 4.500 horas. A gente precisa levantar isso para 10.000 e precisa desenvolver os outros 4 eixos. Vocês estão percebendo, então, que, né, por isso que o slogan, né, foca naquilo que você tem controle, porque daí o resultado vem no longo prazo. Esse é o meu slogan. Né? Isso faz com que você, então, passe a assumir o controle da sua profissão, né, e do seu desenvolvimento de carreira. Percebe? Isso é fundamental. Isso é fundamental. Né? Há um universo escondido no âmbito do direito. Às vezes você passa essa vida profissional sem perceber, sem conhecer. A mentoria, então, é para que você conheça, perceba e cave, né, as suas pepitas de ouro. Por isso que a gente pavimenta o caminho, clareia, né, esse seu pensamento, né, toda essa sua percepção, né, porque como, né, a gente é míope, a gente vê de longe, a gente tem gaps, a gente não percebe as oportunidades que estão aí na praça. Basta ter formação, proatividade e alguns outros requisitos para você descobrir e se deparar com elas, que muitas vezes já até nos é posta, mas a gente não percebe, ou não tem coragem, ou não tem a habilidade necessária para o enfrentamento, para o êxito. Ok? Interessante, né? Interessante. Quando eu falo disso, eu lembro do direito do trabalho. Né? Eu comecei fazendo só ações trabalhistas no começo, num nível X. Mas eu não sabia o caminho do desenvolvimento, né, meu como profissional no direito do trabalho. Hoje eu sei. Hoje dá para explicar. Hoje dá para ensinar. Hoje dá para pavimentar e ir para um convencimento onde você vai assumir a rédea da sua formação. Percebem? Como é fundamental esse tipo de diálogo, esse tipo de reflexão, esse tipo de conversa. Ok? Muitos desistem, né, pelas dificuldades. Isso eu acho que é em tudo na vida.
Em tudo na vida, muitos desistem perante as dificuldades. Há uma seleção, eu não digo natural, mas há uma seleção tecnológica, também natural, há uma seleção de concorrência, há uma seleção interna com as minhas características. E aí os fortes vão caminhando. Há uma parcela dos sortudos? Também há, claro. O camarada achou um caminho das pedras, ele estava preparado para aquilo e de repente a coisa se abriu. Mas a gente não pode contar só com a sorte, né? A gente tem que contar também com a formação, com a competência, com o desenvolvimento. Ok? O fim não é a OAB. A OAB é o começo. Né? O jovem advogado, então, ele tem uma carreira tão dura, tão pesada, né? Hoje mesmo, conversando com um aluno do segundo semestre, o aluno disse que está desesperado pelo exame da OAB. E disse assim, eu preciso de ir no psicólogo, porque eu não estou dormindo, eu estou no segundo semestre, eu não estou dormindo. Gente, o que nós estamos fazendo com os nossos estudantes, com uma parcela dos nossos estudantes? Nós precisamos, então, tratá-los, né, explicar para eles, né, mostrar para eles, porque eles estão chegando com um peso que não os pertence. Aqueles mais fracos, aqueles que estudaram menos, que não conseguem passar no exame da OAB, de repente vira a grande mácula, né, do universo jurídico, como se fosse uma grande montanha a ser transposta, e não é. A gente tem tido experiência de pessoas comuns, pessoas até abaixo do nível escolar, por exemplo, motorista de ônibus que ficou 20 e tantos anos como motorista de ônibus, que voltou a estudar depois. Donas de casa que tiveram seus filhos e depois dos filhos grandes voltaram a estudar, e outros. Ou seja, mesmo tendo deixado de lado a formação, né, a formal mesmo, o estudo formal, vieram, né, a estudar depois de décadas e conseguiram vencer de forma tranquila. Venceram a OAB e agora vão para o mercado. E uns já vencendo o mercado. Percebe então que nós temos um alto grau de responsabilidade para com você que chega. Né? Mas você também tem a sua responsabilidade de fazer a sua parte. Ok? Um assunto bem intrigante, bem legal, né? Gostaria que você me indicasse para outras pessoas, né? Mande esse vídeo para mais alguém que está nessa necessidade, que é um jovem advogado, uma jovem advogada. Assim o nosso material vai ganhando mais popularidade e a gente vai ajudando mais pessoas, né? A gente vai ajudando mais pessoas. E aí eu concluo dizendo o seguinte: Agora, como começar? Agora, como começar? Né? Se só, né? Aí a gente volta para o tema do nosso podcast. Se só sobrou a advocacia, e agora, como começar? Se só sobrou a advocacia, e agora, como começar? Há um universo te esperando. Há um universo te esperando. Eu tenho um vídeo, gostaria que você assistisse. Como seria o meu primeiro dia na advocacia se eu estivesse começando hoje? Então, aí agora, como começar? Eu remeto você àquele vídeo. O que faria eu, James Franco, se eu estivesse começando hoje? Usando a frase da doutora Rosalina, que perguntou para mim o seguinte na mentoria: James, o que é que você sabe hoje que você não sabia no seu começo? Então veja, você consegue melhorar o seu começo, acelerar o seu começo, avançar o seu começo, se você assumir a rédea da sua profissão, da sua formação, da sua vida. Não terceirize. Então, vamos começar por onde? Vamos começar por você assumindo a rédea da sua vida e da sua profissão. James Franco, um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau!